Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Eu tenho sempre comigo aqui a Laura Couto, né? Começando mais uma semana, começando o mês de setembro. Laura, véspera do julgamento do Jair. Laura. Boa tarde, Rodrigo. Começando a semana mais esperada do ano, né? Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, Laura. 1º de setembro. Boa tarde para você que mora nesse país em que o tal do bolsonarista moderado promete indultar, assinar o indulto, o perdão a Jair Bolsonaro, se virar presidente da República. É o Tarcísio de Freitas, né? Não tem nada mais importante no Brasil para ele discutir. Ele se lança candidato. Qual é a bandeira? Indultar, assinar o indulto a Jair Bolsonaro. Na verdade, é algo muito grave o que ele está propondo. E ele disse também, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, disse também que não confia na justiça. É gravíssimo, porque ele está se propondo a ser presidente de um dos 3 poderes da República e antes mesmo de chegar lá, já está contratada uma crise institucional, porque ele se apresenta como presidente para revogar o ato de um outro poder da República. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso e vamos falar bastante sobre os preparativos para o julgamento. Amanhã, cobertura especial aqui no ICL, com toda a nossa equipe em campo lá em Brasília, comentaristas, apresentadores, repórteres no STF, convidados, advogados, juristas, cientistas políticos, para você não perder nada sobre o julgamento mais importante das últimas décadas no Brasil. Bem, o escândalo PCC Faria Lima chegou agora ao mundo da política. A gente vinha avisando que a qualquer momento podia desaguar na política também. Uma denúncia exclusiva do ICL mostra isso que está aqui no telão. Um chefe do Centrão, chefe político do Centrão, teria aceitado propina desse esquema do PCC. Quem é ele? O presidente nacional do Partido Progressistas, o senador Ciro Nogueira, que aparece aqui no centro desta foto, né? Ciro Nogueira teria recebido uma sacola com dinheiro vivo de 2 chefes desse esquema criminoso que lavava dinheiro do PCC no mercado financeiro. E o Ciro Nogueira, assim com o mercado financeiro. Bom, essa história, só tira um pouquinho, por favor, aqui, por enquanto. Tira só um pouquinho aqui que eu ainda não cheguei nele. Essa história foi contada por uma testemunha ouvida com exclusividade pelos jornalistas do ICL. Segundo o relato obtido por Leandro Demore, César Calejon e Flávio VM Costa, o presentinho, ou seja, essa sacola de dinheiro, foi enviada a Ciro Nogueira, lá em Brasília, por 2 personagens. E agora sim eu vou trazer aqui para a tela. São eles: Roberto Augusto Leme da Silva, chamado de Beto Louco. Ele é um dos 2. Tá aqui, ó. Roberto Augusto Leme Silva, o Beto Louco, suspeito de ser um dos verdadeiros donos da Aster Copap. Aster Copap é uma distribuidora de combustíveis usada em lavagem de dinheiro para o PCC. Você já deve ter visto essa marca em alguns postos de gasolina por aí, Aster. Ele seria um dos donos. Ele atuava em parceria com Mohamed Hussein Mourad, o primo. Está foragido da justiça, o Beto Louco, que aparece aqui na foto, está envolvido em grandes esquemas financeiros ligados ao crime organizado, à lavagem do dinheiro. Então, ele, Beto Louco, e mais um segundo personagem, podemos botar aqui na tela o segundo. O segundo personagem é justamente o primo, Mohamed Hussein Mourad. Está aqui no telão também para quem está nos acompanhando. Essa é a fotografia dele. Também está foragido. Os 2 estão foragidos. Ele é apontado como sócio oculto e operador da mesma rede, Aster Copap, ao lado do Beto Louco. Está foragido, considerado peça-chave na movimentação financeira desses negócios de lavagem de dinheiro do PCC junto ao mercado financeiro. Vários outros integrantes da mesma família do Hussein Mourad estariam envolvidos nesse esquema. Bom, Leandro Demore e César Calejon
e aí a importância do jornalismo feito aqui no ICL, gravaram uma entrevista exclusiva com a testemunha que denunciou o pagamento da propina. Nós vamos assistir agora um trecho e depois eu volto para comentar mais um pouco. Vamos lá. Cheguei a tirar algumas fotos, inclusive tem um vídeo da sacola de dinheiro que estava indo para o Ciro Nogueira, enviada do dono da Copap, Roberto Leme, para o Ciro Nogueira. A título do quê? Tem a ver com esse processo que estava caminhando, na intenção de se frear esse processo. Você falou que viu uma caixa, uma sacola de... Uma sacola, O que era uma sacola, tipo, o quê? Uma sacola de papelão, assim, de alguma marca, talvez uma marca de roupa. Era uma sacola grampeada, mais ou menos desse tamanho, de uma largura compatível com o tamanho de uma seta. Essa sacola saiu de onde e foi pra onde? No estado de São Paulo, foi para Brasília. Naquele dia, o Roberto Leme tinha uma reunião com o Ciro Nogueira. Esse dinheiro era pro Ciro Nogueira. Segundo, o Roberto, segundo. Você ouviu ele falar que era pro Ciro Nogueira? Sim, citando o Ciro. O Ciro, falou com o Ciro, não sei o que lá do Ciro, porque estavam indo encontrar o Ciro em posse dessa sacola. Naquele momento, o senador Ciro Nogueira não estava ali. Não estava. Eles foram encontrar o Ciro Nogueira no gabinete. Bom, quem estava só nos escutando reparou que a voz foi distorcida porque a testemunha pediu proteção, pediu anonimato. Então você repara que a voz foi distorcida e enquanto essa testemunha conversava com o Demori e o César Calejon, a testemunha conta, olha, eu vi a sacola, uma sacola dessas de papelão para colocar roupa, presente, né, quando você compra numa loja e tal. E ele inclusive gravou essa sacola e durante a entrevista vocês devem ter visto a imagem, tem uma sacola e dentro da sacola uma outra sacola menor. Esta sim conteria o dinheiro. Ali estaria o dinheiro que, segundo esta testemunha, foi enviada para o senador Ciro Nogueira lá em Brasília. Saiu de São Paulo e foi entregue em Brasília. O que é importante destacar? Primeiro, pediu anonimato. Segundo, apuração do Demori, do Calejon e do Flávio Costa, nosso parceiro aqui também nessa reportagem. Essa mesma testemunha teria dado esse depoimento para a Polícia Federal. É a apuração. Então, falou para o ICL? Falou. Falou também para a Polícia Federal. Ah, então o ICL pegou isso da Polícia Federal? Não. Demori e Calejon explicaram hoje cedo no N1. Foram dois processos em paralelo. Estavam conversando com essa testemunha há muito tempo. Ele falou com o ICL e também falou para a Polícia Federal. Vamos aguardar os desdobramentos. Mas é uma denúncia gravíssima, que aponta que o escândalo do PCC e Faria Lima tem um braço político. Então, é isso que está em jogo aqui. Bom, dentro dessa sacola, não sei se a gente pode colocar de novo a imagem, se quiser colocar sem o áudio, colocar de novo a entrevista, e lá no meio da entrevista aparece ali a imagem daquela sacola. Acho que é importante... Isso, está aqui, pessoal, está no telão. Vocês reparam só? É uma sacola um pouco maior e dentro tem uma outra fechada. Parece até que ela está grampeada. E isso aqui foi a testemunha que fez a imagem na época, guardou isso e mandou para a nossa equipe. Importantíssimo. Bom, quando foi isso? Agosto de 2024. O site do ICL Notícias publicou esta matéria com todos esses detalhes, com exclusividade, na noite de domingo, ontem, portanto. A reportagem mostra que o objetivo da propina seria defender os interesses de Beto Louco e Mourad. De que forma? Na ANP, Agência Nacional do Petróleo, eles contavam com a influência do senador Ciro Nogueira para reverter a revogação das licenças, da cassação, das licenças da Copap e da Aster. Ou seja, deixa eu traduzir aqui. A Copap e a Aster, essas distribuidoras, tinham tido as licenças cassadas pela ANP. O que eles queriam, segundo a testemunha? Que o Ciro Nogueira fosse lá na ANP e conversasse assim com alguns diretores para reverter e permitir que a Aster continuasse atuando na área de combustíveis com o objetivo de lavar dinheiro. Essa é a história. É importantíssimo. Bom, hoje essa denúncia feita pelo ICL com exclusividade ganhou destaque em outras publicações, em outros sites. Eu cito aqui, por exemplo, a revista Fórum. A revista Fórum, está aqui a manchete. Ciro Nogueira teria recebido sacola de dinheiro de líderes do PCC, diz Portal. Portal é o ICL, né? Então, a Fórum trouxe aqui
a repercussão de um fato tão sério. Ciro Nogueira é cotado para ser o vice do Tarcísio. É o principal líder hoje do Centrão, ao lado do Kassab. Quem mais deu repercussão para isso? O DCM, Diário do Centro do Mundo, também deu manchete para esse fato. Tá aqui, ó. Líderes do PCC, alvos da PF, enviaram sacola de dinheiro para Ciro Nogueira, diz testemunha. Até acho que aqui está até mais preciso, né? Não é que diz portal, diz testemunha. Aí é a afirmação do DCM. E o UOL, que é do grupo Folha, também trouxe a notícia. Eu vou trazer aqui a manchete do UOL. Agora tá. Demoraram um pouco mais, é verdade. O Edu até lembrou isso de manhã. Pô, o UOL tá fingindo que não aconteceu nada. Mas hoje à tarde se renderam. Testemunha aponta propina do PCC a Ciro Nogueira. Diz site. Senador nega. É curioso, porque eles dão a notícia e já dão logo a resposta do Ciro Nogueira. Ouvir a resposta e o outro lado é uma obrigação do jornalista. Mas o UOL nunca põe assim o outro lado no título. Dessa vez colocaram talvez para dar uma mãozinha para aquele que é o operador do Centrão junto a Faria Lima. Ciro Nogueira. Está feito aí o registro. Com toda essa repercussão, o Ciro Nogueira também não ficou quieto, não. Mas usou uma tática, eu diria, uma tática de grupos bastante duvidosos. O presidente do Partido Progressistas decidiu enrolar a equipe de reportagem do ICL, que passou o domingo aguardando uma resposta dele. Em vez de dar a resposta para as perguntas que foram enviadas para a assessoria, o Ciro Nogueira preferiu atacar o ICL e protocolou um ofício junto ao gabinete do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Curioso, né? Você já ouviu falar disso? Alguém é acusado de um crime, em vez de se defender, manda um ofício para o ministro, ele acha que ele manda no ministro da Justiça? Laura Couto tem mais informações sobre essa resposta truculenta de Ciro Nogueira. Laura. Rodrigo, o Ciro Nogueira foi procurado pela reportagem do ICL, mas o senador respondeu aos questionamentos enviados pelo jornalista Flávio VM Costa com ofensas e divulgou publicamente o número de celular do repórter. E nesse documento enviado ao Ministério da Justiça, ele também não poupou comentários ao próprio ICL Notícias. Olha só o que ele disse, abre aspas. Em anexo, correspondência do site ICL, reconhecidamente um site de pistolagem de esquerda contra seus adversários, uma espécie de milícia digital com gravíssimas e desleais calúnias imputadas contra mim. Foi isso que ele escreveu no ofício enviado à Justiça. E o cacique do Centrão também negou qualquer ligação com o PCC e solicitou investigações urgentes pela Polícia Federal. Rodrigo. É isso, Laura. A gente, inclusive, eu vou até me virar para cá para a gente colocar no telão. A gente tem esse ofício. Ele mandou o ofício para o Lewandowski. Podemos colocar aqui no telão. Aqui, ó. Ele chama o ICL de um site reconhecidamente, um site de pistolagem da esquerda. Ciro Nogueira, você foi chefe da Casa Civil, ministro de um governo que entendia bastante de pistolagem. O governo do Jair Bolsonaro incentivava a pistolagem, o uso de arma. Então quem entende de pistolagem é você, né? E está acusando o ICL de ser um site de pistolagem. Quem entende bastante de pistolagem é a sua turma. É a Carla Zambelli, né? Que saiu de arma na mão, foi chamada de pistoleira por isso. Então, quem entende de pistolagem, com toda a calma, vamos conversar com o Ciro Nogueira. Ele precisa manter a calma, né? Está acostumado a ser bem tratado na Faria Lima, a fazer encontros com os milionários desse país, mas não está acostumado a ser questionado. Tem queixo de vidro, pelo jeito. Saiu cometendo os maiores absurdos. Inclusive divulgou o telefone de um dos jornalistas que, cumprindo o seu papel, mandou as perguntas. Escuta, Ciro Nogueira, ouvimos uma testemunha que diz isso, isso e isso. O que você tem a responder? Podia responder de maneira enfática, de maneira dura, tudo isso é do jogo. Agora, publicar o telefone é uma tentativa de intimidação, aí sim de gente ligada à pistolagem. Aí sim. Então, maneira aí. E eu fico espantado porque não é só ele tem assessoria, ele tem gente que é jornalista, que trabalha em assessoria de comunicação e faz esse tipo de coisa. Bom, o que aconteceu? O Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e a Federação Nacional dos Jornalistas protestaram contra os ataques de Ciro Nogueira ao jornalista Flávio Costa, ao jornalismo do ICL, mas especificamente ao jornalista que teve o seu celular divulgado de maneira proposital pelo Ciro Nogueira. Então, FENAGE e Sindicato dos Jornalistas fizeram aí a reclamação. Continuamos com o espaço aberto se ele quiser dar uma resposta civilizada.
Mas um sujeito que aposta no bolsonarismo provavelmente não aposta muito na civilização. Sigamos adiante, vai ter desdobramento, o ICL vai continuar acompanhando, tem outros ramos dessa mesma história, o caso PCC Faria Lima deságua de algumas maneiras no mundo político. O Ciro Nogueira é um primeiro nome, está sendo acusado, tem todo o direito à defesa, jornalista, não é promotor, não é juiz, mas ouviram uma testemunha, a testemunha existe, faz sentido o que ele falou, de fato a Aster tinha pleitos junto à ANP, agora vamos ver, precisa de investigação, se não se provar, ele sai tranquilo disso, pode responder sobre outros fatos, aí sobre esse, vamos ver, vamos aguardar. Bem, falando em bolsonarismo, rufam os tambores, porque já é amanhã, hein, gente? A partir das 9 horas da manhã, a primeira turma do STF vai dar início à fase final do julgamento dos réus, do núcleo 1 da trama golpista. Vamos relembrar quem são os réus? É sempre bom relembrar quem é que está em julgamento amanhã por golpe de Estado. A gente preparou um quadro aqui com os réus que vão a julgamento amanhã. O chefe da quadrilha, apontado pela Procuradoria-Geral da República como tal, Jair Bolsonaro. O ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, delator, carregador de mala e tenente-coronel do Exército, Mauro Cid. General Walter Braga Neto, vice do Bolsonaro, articulador do golpe, insuflou as pessoas contra militares legalistas, está preso aguardando o julgamento. Braga Neto. Outro general, Augusto Heleno, está também na lista dos que vão a julgamento amanhã, ele que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Virando a página aqui, os outros integrantes desse grupo de golpistas que vão a julgamento amanhã, nós temos uma segunda parte aqui do nosso quadro para mostrar os outros nomes. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Quem mais? Aqui, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Está aqui o Paulo Sérgio, ó, esse aqui. Alexandre Ramagem, também vai a julgamento, Alexandre Ramagem, que foi diretor da ABIN, e o almirante Garnier, a gente repara que são militares de alta patente, 3 generais e um almirante. Então, eles são acusados de 5 crimes. Somados, esses crimes podem levar a penas que chegam a mais de 40 anos. Nós temos aqui um quadrinho com as penas. Vamos relembrar também as acusações, 5 crimes. Dano qualificado através de violência e grave ameaça, de 4 a 12 anos. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de 4 a 8 anos. Deterioração de patrimônio tombado, de 1 a 3 anos. Golpe de Estado, de 4 a 12 anos. Organização criminosa armada, de 3 a 8 anos de prisão, podendo chegar a 17 com vários agravantes. Por isso que quando se fala em pistolagem, é aqui que está a turma que entende de pistolagem, de arma. Pistolagem é com essa turma aqui. Eles entendem disso. Inclusive, o Ciro Nogueira apoiava esse governo de gente que apoiava a pistolagem. E agora podem tomar mais de 40 anos de cadeia. É claro, vai haver gradação, o chefe da quadrilha tem uma pena maior, provavelmente não vai pegar pena máxima em todos os crimes, pega do meio para cima. O Bolsonaro deve ter a maior pena. Nosso Cacai, colunista aqui do ICL, comentarista, calcula entre 30 e 40 anos para o Jair Bolsonaro, e Braga Neto e Heleno vão tomar provavelmente também penas altas. Vale ressaltar que o julgamento começa amanhã, mas deve se estender, ou pode se estender, até o dia 12 de setembro, sexta-feira da outra semana. 500 jornalistas estarão presentes lá no STF e mais de 3 mil pessoas se inscreveram para assistir presencialmente. Por outro lado, a maioria dos réus não deve comparecer ao julgamento. Laura tem mais informações sobre isso. Laura. Rodrigo, de acordo com os advogados, os seguintes acusados devem assistir o julgamento pela televisão: Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator do esquema; o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça de Bolsonaro; Augusto Heleno, que é ex-ministro do GSI; e o general Braga Neto, que é ex-ministro da Casa Civil, estava na chapa do Bolsonaro na última eleição e está preso no Rio de Janeiro. Vale ressaltar aqui que não há nenhuma regra que obrigue a presença
presença deles no tribunal. E os réus vão ser representados pelas defesas. Ainda tem uma expectativa de que o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, acompanhe presencialmente alguma sessão do julgamento. E não há informações sobre a decisão do deputado Alexandre Ramagem, que é ex-diretor da BIM. Agora, a presença mais esperada de todas, claro, é a do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas não tem confirmação nenhuma de que ele vai dar as caras no Supremo, Rodrigo. Médicos, familiares e advogados vêm orientando Bolsonaro a não ir nas sessões. O principal argumento usado é a saúde debilitada do ex-presidente. Mas, claro, a palavra final cabe ao próprio Bolsonaro, que ainda pode ir ao Supremo como uma demonstração de força à militância dele, Rodrigo. Laura, muito bem. Você disse que o motivo, se ele não for, é a questão de saúde. Não é necessariamente porque ele esteja frágil, mas porque ele precisa mostrar que está frágil. Se ele vai e passa 4 horas sentado numa sala acompanhando o julgamento, o Xandão e os outros, na hora de dar a sentença, vão falando, peraí, você tá bom para vir até aqui e ficar 4 horas sentado. Pode ficar 4 horas sentado numa cela, por que não? Ou numa sala, e faça às vezes ali de prisão. Então é esse o motivo que faz o Bolsonaro calcular, vou ou não vou para o julgamento? Vou e fico pouquinho, talvez seja a escolha. Não ir todos os dias e se for, não ficar o tempo todo, ficar pouco tempo acompanhando lá o julgamento. De qualquer maneira, trata-se de um feito histórico. Essa expressão é um pouco banalizada, né? A gente mesmo no jornalismo banaliza, tudo é histórico, mas dessa vez é histórico mesmo, gente. Bolsonaro será o primeiro ex-presidente a ser julgado por tentativa de golpe no Brasil. O país nunca tinha levado um golpista desse escalão ao banco dos réus por conspiração contra a democracia. Vamos lembrar, por exemplo, da ditadura de 64. Os militares que deram o golpe no João Goulart, que era o presidente constitucional, instauraram a ditadura. E nenhum presidente ditador, nenhum daqueles, né, Médici, Figueiredo, Costa e Silva, Geisel, Castelo Branco, nenhum deles foi punido. Todos foram anistiados em 1979. Então é histórico por causa do Bolsonaro, que atentou contra a democracia e vai ser julgado por isso, e é histórico pelo fato de generais e um almirante também serem julgados pela Justiça Civil como tem que ser, porque tentaram rasgar a Constituição Democrática do Brasil. Nós vamos acompanhar tudo aqui no ICL, esse dia importantíssimo para a democracia e para o futuro do Brasil. De acordo com interlocutores lá no Supremo, gente que conhece ali os bastidores, a condenação dos 8 do núcleo 1, que é esse núcleo que começa a fase final amanhã, é dada como certa a condenação. Mas há uma possível discordância ali que pode surgir entre os magistrados. É esperado que o ministro Luiz Fux consolide pontos de divergência em relação a Alexandre de Moraes. Mas são baixas, embora não totalmente descartadas, as chances de interrupção da análise por um pedido de vistas por parte de Fux. O mais provável é que ele não peça vistas, mas divirja. Vocês viram aqui que eu mostrei 5 crimes. 2 deles, há alguns juristas que consideram que esses 2 se sobrepõem, que você não deveria condenar pelos 5, deveria juntar 2 deles. São os 2 primeiros ali da lista. O Fux já falou sobre isso. Então ele pode divergir, e ao divergir, o julgamento não é unânime, fica na base de 4-1, muito provavelmente, né? Os colegas da primeira turma não acreditam que Luiz Fux vá pedir vista, porque aí sim adiaria o julgamento por uns 2 meses, levando para início de 2026. Então a gente espera que ande amanhã, quarta-feira e na semana que vem, Bolsonaro e os seus apoiadores, esses 7 condenados. É o que a gente espera. Pessoal, amanhã então temos um encontro marcado a partir de 9 da manhã, mas a gente tem notícias internacionais importantes aqui, né? Ainda relacionadas ao julgamento. O julgamento de Bolsonaro, será que pode provocar uma reação por parte de Trump, ainda maior do que ele já teve? O lobby bolsonarista na Casa Branca está articulando uma resposta do presidente dos Estados Unidos. Eles esperam que Trump dobre a aposta e pode levar a uma aplicação da lei Magnitsky contra outros juízes e pode levar até algum tipo de embargo econômico contra o Brasil. Eles não fazem um embargo contra Cuba, contra a Venezuela? Podem fazer contra o Brasil. Pelo menos é o que os bolsonaristas de lá, Paulo Figueiredo e Eduardo, estão espalhando.
Laura Couto tem mais informações sobre isso. Laura. Rodrigo, às vésperas do julgamento da trama golpista, o governo Lula também já avalia que os Estados Unidos podem aplicar novas tarifas ao Brasil caso Jair Bolsonaro seja condenado. O Planalto já busca garantir uma possível retaliação comercial por meio da lei da reciprocidade, que permite que o Brasil responda às medidas unilaterais como o tarifaço de Donald Trump. Mesmo assim, integrantes do governo negam uma relação direta entre o julgamento de Bolsonaro e a decisão de levar adiante esse processo de retaliação. Agora, Rodrigo, só nos resta esperar e especular qual vai ser o próximo movimento do governo Trump, né? Eu não acho impossível eles adotarem uma saída ainda mais deslocada do que já adotaram até agora. Bem, falando da segurança em relação ao julgamento, o Palácio do Planalto amanheceu cercado por grades hoje, hein? Palácio do Planalto, do outro lado ali da Praça dos Três Poderes. De acordo com o Gabinete de Segurança Institucional, o aparato que a gente vê aí nas imagens, né? É uma medida de reforço em virtude da possibilidade de manifestações da extrema-direita. O esquema de segurança está sendo montado e é bastante complexo. O monitoramento vai contar com equipamentos de última geração, incluindo drones com capacidade de imagem térmica para atuar, inclusive, durante a noite, e permitem varreduras aí 24 horas. Na Praça dos Três Poderes, o policiamento está sendo ampliado. Um esquema especial foi montado pela Secretaria de Segurança lá do DF. O acesso à praça será controlado pela PM do Distrito Federal e o efetivo será reforçado em todas as ruas próximas. Laura tem mais detalhes sobre isso. Rodrigo, também foi criada uma célula presencial de inteligência que reúne vários órgãos nacionais e do Distrito Federal para monitorar a situação em tempo real. O acesso ao prédio do Supremo Tribunal Federal vai ser controlado por detector de metais e cães da polícia também vão fazer varredura nos arredores. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal também divulgou informações do esquema de segurança para o feriado do dia 7 de setembro, que vai acontecer no meio da semana do julgamento. Se houver manifestações políticas, o governo vai criar bolsões para os atos em pontos diferentes da cidade de Brasília e a ideia é evitar o confronto entre grupos de visões distintas. Além disso, o Exército vai vetar aglomerações e atos próximos de unidades militares no dia 7 de setembro. A ordem repassada aos comandos é tolerância zero com eventuais manifestações. Rodrigo. É isso, para não deixar novos acampamentos se formarem, como eles tentaram na época do golpismo, em 22 e começo de 23. Pessoal, uma informação de hoje, o presidente Lula, uma informação sobre a popularidade de Lula, ficou em primeiro lugar no índice Datrix dos presidenciáveis, é um ranking que mede o desempenho digital dos candidatos ao Palácio do Planalto. Digital, ou seja, nas redes sociais. Lula alcançou 24,39 pontos, uma alta de 15% em relação a julho. Teve um crescimento já em julho por causa do tarifaço e agora acentuou esta alta. Do outro lado, a extrema-direita teve um desempenho bem abaixo. A Michele Bolsonaro, por exemplo, caiu bastante, despencou para o 7º lugar. Então, é um momento ruim para o bolsonarismo e o Lula em alta, comunicação do governo avançando. Eu queria só trazer uma última notícia, eu comecei falando disso e queria completar falando disso. Tarcísio de Freitas, falando nos herdeiros aí do Jair. Tarcísio entrou de cabeça no jogo do bolsonarismo e anda prometendo indulto a Bolsonaro caso seja eleito presidente. Laura, rapidinho para a gente, traz mais detalhes. O que ele andou falando, hein? Rodrigo, um instante, por favor. A máscara do bolsonarista moderado está caindo. Atualmente, o Tarcísio é o candidato mais forte da direita à presidência da República nas eleições do ano que vem. Ele é o preferido do Centrão e dos empresários, mas ainda falta o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro, que colocaria o governador como candidato do Partido Liberal, intensificando ainda mais esse impasse com o filho dele, o Eduardo Bolsonaro. Vale lembrar que o indulto do Tarcísio ao ex-presidente ainda poderia ser derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, como no caso do Daniel Silveira. O que aconteceu? Em 2023, o Supremo Tribunal Federal derrubou o perdão concedido por Bolsonaro a Silveira, então deputado federal, argumentando que o indulto não pode ser concedido a alguém apenas por ele ser aliado político. Rodrigo. É isso, o Tarcísio está antes mesmo, Laura, de disputar a presidência, já prometendo indultar o Bolsonaro. Isso é ilegal, é inconstitucional. Indulto não pode ser sob encomenda para uma pessoa. O indulto é algo para valer para uma comunidade. Você dá indulto de Natal para pessoas que já cumpriram 1/3 da pena, 1/6 da pena. Você não pode dar indulto pro Bolsonaro. Isso o Supremo já disse que é inconstitucional. O Tarcísio está entrando errado nesse jogo também. Já está entrando, prometendo algo inconstitucional e programando, contratando uma crise institucional com o Supremo Tribunal Federal. Por isso que a gente diz, Laura,
de moderado, ele não tem nada, é um bolsonarista que pode trazer ainda muitos problemas para o Brasil. Obrigado, Laura, mais uma vez ao vivo aqui com a gente no ICL Urgente. Obrigada, Rodrigo. Amanhã tem julgamento, né? É isso aí, vamos acompanhar tudo de pertinho aqui. Valeu, gente. Na semana passada a gente teve aqui no ICL uma aula importante sobre a extrema-direita, né? Um especialista, o Daniel Ziblatt, que disse como é que as democracias morrem e como é que a gente pode salvar as democracias, né? Foi uma conversa ali com o Eduardo Moreira. Quem não assistiu tem agora a última chance. Vai ser um replay para você de como salvar as democracias com o Daniel Ziblatt. Como é que você se inscreve? iclurgente.com.br e acompanha esse bate-papo do Ziblatt com Eduardo Moreira, um tema super relevante. Se inscreve, por favor, agora, ó, iclurgente.com.br e você tem acesso ao replay dessa super aula e ainda ganha bônus exclusivos, ganha livros, como As Democracias Morrem, do próprio Ziblatt, A Semente do Caos, do Castro Rocha, A Sustentabilidade e Cuidado, do Leonardo Boff e, além disso, um certificado de membro solidário do ICL. Valeu, gente! Daqui a pouco vem aí o N2 e o ICL Urgente volta nos próximos dias. Valeu! Seguinte, galera, melhor notícia do dia para quem perdeu a aula do Daniel Ziblatt. Dezenas de milhares de pessoas assistiram, ficaram encantadas com o conhecimento desse cara e ao mesmo tempo assustadas com os riscos que a gente está correndo, riscos que as pessoas não tinham a menor ideia. Ah, está traduzida para português, então todo mundo vai entender. No final da aula a gente criou uma super condição para quem quiser fazer parte do ICL. E essa condição vai valer para você que está assistindo o replay também. Um abraço e boa aula. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. Que a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.